Então vamos lê-la. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Aí tem o tetragrama, o nome de Deus, né? E depois Elohim, que o nome dele, Elohim, que os hebreus chamam de o Senhor Deus. Então é interessante aqui aparecer esse nome duplo de Deus, né? Um detalhe. Então a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela, a serpente, disse à mulher: então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Deus não disse isso? Olha que sutileza, né? Porque, de fato, essa é a ordem. A gente lembra lá do capítulo 2, depois que o jardim foi estruturado, configurado, com inumeráveis árvores frutíferas, porque o texto não fala quantas nem quais. Então, se no meu jardim do Éden eu quiser que tenha kiwi, vai ter kiwi. Se eu quiser que tenha abacate, vai ter abacate. Por que não? Não fala nem quais são e nem quantas. Então, se eu quiser que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja uma jaca, né, seria até curioso, né? De repente oferecendo uma jaca, abrindo. Pode ser jaca. Por que tem que ser maçã? Não fala qual árvore. Então, a primeira ordem foi que é uma permissão. Pode comer de todas as árvores do jardim. Então, a permissão é infinitamente maior do que a proibição. Qual foi a proibição? Só não pode comer de uma árvore. Importante avaliar isso. Importantíssimo. É como numa grande cidade você dissesse assim: você pode pegar qualquer uma das milhares de ruas que existem na cidade. Qualquer uma delas. Menos uma. Porque nessa aqui está sendo feita uma obra. Você só não pode nessa. Bom, mas o que acontece aqui? O que vai acontecer? Eu já estou lendo o texto e dando uma refletida sobre ele. É óbvio que a permissão é infinitamente maior do que a proibição. Mas o que faz a psique humana? Ela sempre valora mais a proibição do que a permissão. Sempre. Sempre, sempre. Quer ver uma coisa? Você vai ao médico. Você vai ao médico. E aí vamos supor, tem 5 anos que você não toma chá. Chá mate. 5 anos você não toma chá. Toma tudo quanto é suco, até refrigerante, toma tudo. Mas o chá tem 5 anos que você não toma. E aí o médico fala assim: olha, nós vamos ter que iniciar uma dieta aqui. Você não pode tomar chá mate. Pronto, acabou. Acabou. Meia hora depois você sai do consultório, nossa, com vontade de tomar chá mate. Né? Aí você começa a ver chá mate gelado. Né? A garrafinha do chá mate que estava na... Você nunca olhou para aquilo. Você... Nossa, que vontade. É incrível isso. Porque você pode beber tudo, menos o chá mate. Só que aí o chá mate passa a ter um peso maior do que tudo. Então, é um jogo aqui, né? Como que... Porque a ordem é, você pode comer de todas as árvores.
há uma riqueza de liberdade. E aqui nós precisamos confundir. Tudo que vem de Deus é uma riqueza de possibilidades. Quem nos limita é o mal. O que nos limita é o mal. O mal é limitante. O mal é que tem poucas alternativas. Pouquíssimas alternativas. Em termos de caminho. Não é? Ele pode variar em modalidades. Né? Então, matar. É uma possibilidade. Você pode fazer matar de diversas maneiras, mas não está dizendo isso. Agora, sustentar a vida, gerar a vida. Ou sustentar a vida. São possibilidades imensas. Vou perguntar. Claro, João. Sabedor disso, né, dessa característica, alguém pode interpretar que proibindo Deus induzia ele a fazer? Poderíamos desviar o nosso pensamento para esse caminho e talvez também se equivocar? Dizendo assim, não faça. E ele, exatamente para se fazer? Não, eu não acho que a intenção seja essa. E aqui é uma coisa curiosa essa pergunta, porque eu me recordo de uma frase do Einstein que ele dizia assim: Deus é sutil, mas não é malicioso. E aqui que é o bonito. Quem é malicioso aqui é a serpente. A serpente é maliciosa. Ela atua com subterfúgio. Ela quer... Deus não, Deus é sutil. Ele diz assim, porque ele vai justificar. Isso é que é interessante. Você pode comer de todas as árvores, menos uma. Porque dessa árvore, eu só estou proibindo você de comê-la, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Vai ter uma consequência terrível. Então, o que eu estou dizendo não é nem proibindo, né? Porque também isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Deus está legislando. Ele não está proibindo, porque Deus não proíbe nada. E é uma confusão que as pessoas fazem. Por exemplo, o direito penal, a legislação penal, ela legisla o que não deve fazer, mas ela não te proíbe fazer. Se fosse assim, não tinha crime, né? Não tinha crime. Então, você pode fazer. Você pode fazer. Por isso que a legislação penal ela é estruturada assim. Ela não é estruturada, não faça isso, não. E a lei mosaica, né? Não matarás. Não é assim. O direito penal ele fala assim, matar, pena de 6 a 20 anos. É interessante. Porque ele não está dizendo para você, não mate. Ele está dizendo assim, matar, consequência. É essa. Agora, escolha. Faça a sua escolha. Interessante, né? Então aqui também. Só que aqui tem um sentido orientador. Não coma. Porque se comer, a consequência é essa. Está implícito na consequência de comer o fruto. Mas não há malícia. Há sutileza. Pode ver aquela ideia de que ao desobedecer o aconselhamento, julgando que ele não fosse um aconselhamento de um pai, e sofrendo as causas, ele ganha confiança nesse Deus. Né? Aí, assim, claro. Só que aqui, a gente volta lá para as questões dos livros dos Espíritos, que a gente já trabalhou quando estava da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? O mal nunca é um caminho indispensável. Quer dizer, os Espíritos passam pela fieira, pelo caminho da ignorância. Ignorar, sim. Praticar o mal, não. Então, são coisas distintas. São coisas distintas.
Então, eu vou dar um exemplo, é difícil, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Quando descobriu-se a física nuclear, a física atômica, não se sabia. Quer dizer, não se tinha uma ideia da energia que estava ali no interior de um átomo. Um pouquinho, né? Você pegava um pouquinho de átomo, fazia aqueles se chocarem lá e gerava, calculava-se uma energia. Okay. Perfeito. E aí foram para os testes. Então, até aqui, nós estamos no caminho da ignorância. Eu não sei. Nunca na história da humanidade adentrou-se na intimidade dos átomos. Então, eu estou no caminho da ignorância. Mas a partir do momento que fizeram o primeiro teste de uma fusão nuclear, né? Daquela explosão nuclear ali, com uma pequena bomba, e percebeu-se o que era aquilo, percebeu-se tanto que o Oppenheimer, um dos criadores, isso conta a história, né? Logo após a primeira explosão, ele, um cientista, faz relações com o texto do Apocalipse. A partir do que ele vê da explosão, aquele cogumelo de energia, o calor, a irradiação. Então, ali acabou o caminho da ignorância. Até ali, os espíritos estavam no caminho da ignorância. Então, eu estou fazendo, eu estou testando, eu estou experimentando, porque eu ignoro. A partir daquele momento em que voltam e começam a produzir uma arma que conseguisse abrigar aquela tecnologia descoberta, visando já matar coletividades, sabendo do potencial da energia, aí já é o caminho do mal. Não é mais o caminho da ignorância. Já é o caminho do mal. Então, nesse momento, a ciência contratada, paga, aliciada pela política perversa, pelos interesses perversos, a ciência vendida pelos interesses perversos, começa a trilhar o caminho do mal. Do mal. Que vai culminar no lançamento das duas ogivas, Hiroshima e Nagasaki. Quando elas foram lançadas, sabia-se exatamente o que se estava fazendo. Os efeitos. O que aconteceria? Qual seria o resultado? Não tinha mais ignorância do processo. Não tinha mais ignorância. Né? Então aí já é a maldade calculada. E calculada mesmo. A maldade calculada em laboratório. A maldade medida, acondicionada numa ogiva. A maldade... Então, é isso. É isso aqui. Então, esse aspecto da bomba aqui descreve essas opções evolutivas. É disso que o texto está dizendo. Esse texto aqui, está falando do caminhar. Como pode ser o caminhar? O nosso caminhar, ele pode ser pela trilha do mal ou pela trilha da ignorância. Mas você fala, mas pela trilha da ignorância, quer dizer que eu vou ser um ignorante? Não. A trilha da ignorância é o seguinte. Cada vez mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais ignorante você fica. Parece paradoxal. É claro. Você trocaria tudo que você sabe pelo que você não sabe? Eu trocaria. Eu troco agora.
tudo que eu sei pelo que eu não sei. Não é assim? Então o caminho da ignorância, eu estou assim, aqui eu estou sendo malicioso, né? Vou ser sutil então. O caminho da ignorância é o caminho do eterno aprender, do eterno aprendizado. É uma postura diante da evolução em que você é um eterno aprendedor, um eterno aprendiz. Você está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Jesus reforça isso quando ele diz assim: não é o discípulo maior que o mestre. Não é o discípulo maior que o mestre. Nem o servo maior que o seu senhor. Não é? E o grande mestre é Deus. O grande mestre do universo, o educador por excelência, é Deus. Então, a jornada evolutiva é uma jornada de aprendizado com Ele. Só que nós vamos ver o projeto aqui. O que vai acontecer? E por que está falando que a serpente é astuta? Então, o que interessa da serpente é... O que interessa aqui da serpente? Interessa da serpente o seguinte: a serpente não é um elefante, ela não vem andando aqui. Nossa, um elefante entrou. Pensa numa serpente. Você custa descobrir que ela entrou. Porque ela rasteja, se enfia, se esconde. Você não sabe. Quando você vai puxar uma cadeira, vai pegar um balaio, vai entrar, tem uma serpente lá, enrolada, preparada para dar o bote. Então ela é subliminar. Ela é astuta. Ela não passa assim. Não é um animal que entra e fala: nossa, animal, entrou uma onça aqui. Já sabe, tem uma onça. Meu Deus, deixa eu esconder. Ela passa. Né? Você não vai estar lá arrumando a casa e tira uma caixa, tem uma onça aqui. É por isso que o símbolo aqui não é onça. Não é elefante, não é girafa. É serpente. Porque a serpente, ela entra nos vãos. Ela se esconde. Outro elemento da serpente. Sabe, ela entra em luta com você? Não, a serpente não luta com você. A serpente, ela te dá um bote e vai embora. Esse é o modus operandi dela. Ela fala: mas tem aquela lá da Amazônia que enrola para comer. Pô, mas não é essa aqui, tá? Essa serpente aqui é outra. Então o modus operandi da serpente é ela te dá uma mordida. Acabou. Porque o veneno dela é de uma potência imobilizadora. Ela tem o poder da morte, de te imobilizar, de te paralisar. E nós vamos ver aqui que essa historinha toda aqui é a história de uma picada de serpente. Essa serpente aqui veio, deu uma picada e acabou com o jardim do Éden. Bastou um bote, acabou com tudo. Destruiu tudo. Trouxe morte, trouxe dor. Então, é esse o símbolo, por isso que é a serpente. Todo preocupado, tem um animal. Que animal é esse? Não. A serpente está descrevendo uma atitude psíquica. Atitude psíquica. Que é ser sorrateiro, traidor, pegar de surdina e dar um golpe para destruir. Essa atitude. Então, é isso que está sendo enfatizado nela. Ela era mais astuta.
dos animais do jardim? Astúcia. Astúcia tem a ver com malícia. Porque no jogo da astúcia, alguém tem que perder. A astúcia é um jogo de inteligência em que alguém tem que ser enganado. Alguém tem que perder. Não é? A educação também é um jogo de inteligência, mas é um jogo ganha-ganha. Quer dizer, num verdadeiro processo de educação, o educador ganha e o aprendiz ganha. Na astúcia, não. Alguém tem que perder. Alguém vai ser prejudicado. O jogo da malícia é assim. Tem que ter um perdedor. Tem que ter um perdedor. E aí ela chega e começa. Não foi dito para você que pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Confirmou. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Então, até aqui, parece que está tudo certo. Não parece? Mas eu digo, volta lá no capítulo 2. Quem disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim? Onde tem isso? Olha só, vamos voltar lá no versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Não é? E em cima, no 9, diz assim: o Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto não está falando. A árvore explícita que está dizendo que está no meio do jardim é a árvore da vida. E aqui o texto é sutil, porque ele deixa a árvore do conhecimento do bem e do mal móvel. Você não sabe se ela está junto com a árvore da vida no meio do jardim, ou se ela não está. Por que isso? Por que essa dubiedade aqui? Para que tenha a possibilidade de você eleger a árvore do conhecimento do bem e do mal com o seu meio. Se você quiser pôr ela no meio, você pode. Foi o que Eva fez. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de chamar a atenção: antes da serpente conversar e testar Eva, Eva já tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Ela já tinha priorizado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos arriscar aqui: não haveria nenhuma possibilidade da serpente envolver Eva no projeto dela, porque a serpente tem um projeto, nós vamos ver aqui. Não teria como Eva ser envolvida nesse projeto se antes Eva não tivesse criado condições para isso. Qual foi a condição que Eva criou? Eva tirou a árvore da vida do meio do jardim e colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela foi lá e arrancou a árvore? Não. Não é isso. Não é o que é como você olha. É o enfoque que você dá. É o enfoque que você dá.
Eu posso ter uma pessoa que tem 10 qualidades e 3 defeitos horríveis. E você pode eleger colocar os 3 defeitos no centro, na sua prioridade. Aí você só enxerga os 3 defeitos da pessoa, mas não enxerga as 10 qualidades dela. Significa que você escolheu focar somente os defeitos. E terá pessoas que vão escolher focar as 10 qualidades e não focar os defeitos. A pessoa sabe que ela tem os defeitos, mas ela resolve focar as qualidades. O que está no centro? No meio do jardim? Os defeitos ou a qualidade? Você que escolhe. Você que escolhe como vai olhar. Então, o jardim é o jardim. Você vai olhar para ele como? Então, Eva já havia escolhido olhar para o jardim de um determinado modo. É aqui que está o cerne de tudo. A serpente só vai usar disso. Ela não vai criar isso. Isso ela não tem poder para criar. Nenhum obsessor, nenhum espírito tem esse poder sobre mim, sobre você. Ele só usa aquilo que você já elegeu. Aquilo que você escolheu para ser prioridade. Você escolheu ver a vida de determinada maneira. E aí eles vão explorar isso ao máximo. No caso dos bons espíritos, para o bem. No caso dos maus, para o mal. Então, há um processo aqui de educação do olhar. E nós vamos ver aqui que esse processo vai ser conduzido por aquilo que parece ser uma pena. Parece que Deus está castigando, impondo uma pena. Mas nós vamos ver que na verdade não. Na verdade, Deus está funcionando como um oftalmologista, tá? Corrigindo a visão, corrigindo o olhar. Mas isso nós vamos ver no próximo episódio do nosso estudo do Gênesis. Até lá.